Sobre o Wesley Garcia, venezuelano de 23 anos de idade, que marcou um golaço, né, nesse último jogo contra o Botafogo de São Paulo, e a torcida vem pedindo bastante o jogador como titular, quem sabe para os próximos jogos, né? Ele que chegou então a 4 gols marcados em 13 jogos disputados, e além disso com uma assistência. O meio-campista venezuelano que, só para você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos, jogou 2 apenas. Então não é um jogador que tem sido titular. 29 minutos contra o Botafogo, precisou de menos de 7 para marcar aquele golaço fora da área, e o último gol dele foi no clássico contra o Remo. Então a torcida tem gostado bastante do desempenho do venezuelano até aqui, que é difícil imaginar, porque ele ficou numa sequência no jogo da volta contra o Remo, no banco em 2 partidas, mesmo tendo marcado gol no primeiro, e aí no banco de reservas também contra o Santos, não entrou. Até teve já uma matéria recente falando do Hélio dos Anjos, se ele tinha algum problema com Wesley Garcia e tudo mais, mas ele falou que não, e mostrando, né, que colocou ele em campo e deu resultado. É claro, já tem um número interessante de partidas até aqui, sendo 14 no total, 4 na Copa Verde, 7 no Paraense, 1 na Copa do Brasil e 1 também na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que no ano passado teve números parecidos que ele tem tido nesse ano aqui no Brasil, que mesmo assim, né, é Campeonato Venezuelano. Mas na minha opinião, o nível até agora, acho que o Campeonato Paraense, sinceramente, não sei até que nível é tão... nossa, na minha opinião, pode ser até melhor do que o futebol venezuelano, que tem 2 times ali muito bons, mas o resto realmente não chama muita atenção. No Deportivo Táchira, então, temporada passada, 30 jogos, 5 gols, mas vale lembrar, ele já teve esse desempenho em 2017 pela Portuguesa, lá da Venezuela, quando ele tinha 17 anos, 23 partidas e 5 gols marcados. Mas mesmo assim, mostra que ele está numa fase de crescimento, né, em relação ao seu futebol. Meio ofensivo que é destro, tem 58 quilos e apenas 1,63 m de altura. Realmente ele é um baixinho que é bom também na jogada individual e, na minha opinião, pode ser uma ótima alternativa para o Paysandu. Quem sabe agora como reserva, como um titular, né, que ou pelo menos entra em todo jogo como reserva, sendo um 12º jogador, ou assumindo essa função com o Hélio dos Anjos como titular. Outro ponto que eu quero tocar com vocês é o seguinte: na minha opinião, o Paysandu tem que ver essa questão contratual dele o quanto antes. É claro, não é depois de um gol que já vai ter que aumentar o salário e assinar até o final de 2028, não é isso. Mas pelas matérias que afirmavam, inclusive do próprio Globo Esporte, que o vínculo com o venezuelano iria até o final agora de 2024. Então pode ser que chegando agora em julho, alguma equipe faça uma proposta e tire ele de graça do Paysandu em janeiro do ano que vem, sem render nenhum centavo. Ou, por exemplo, não podendo contar com um jogador que pode, dependendo ali no decorrer da Série B, crescer muito, né? E acabar, tendo um valor de mercado muito mais alto do que tinha quando jogava até a Libertadores lá com o time venezuelano. Então, se eu fosse o Paysandu, ficaria de olho nessa questão. Se tem algumas cláusulas ou não, aí só o pessoal do executivo, né, do Paysandu vai saber responder. Se às vezes, por exemplo, se ele jogar 50% dos jogos como titular, renova o contrato dele até o final do ano que vem. Se o Paysandu conseguir o acesso ou ficar em determinada posição, ele sobe. Se ele marcar um determinado número de jogos, enfim. Ou se o Paysandu já tem uma opção de renovação automática e prioridade, dependendo, pode já ter nessas cláusulas, porque é um contrato curto, um jogador que pode ser uma promessa, mas ainda era uma incógnita quando chegou. Eu achei interessante essa aposta do futebol venezuelano. É claro, marcou um gol, né, agora, que foi um golaço, né, na segunda rodada da Série B, primeiro gol inclusive do Paysandu na competição, mas que vamos com calma, mas ficaria atento a essa questão envolvendo a sua situação contratual, e se for para sair, que seja realmente com uma venda interessante, caso ele se destaque no decorrer da Série B, na descrição. Bom, dando sequência aqui no vídeo, tem uma opção que é um meia esquerda, né? Ele pode jogar tanto como lateral esquerdo como ponta esquerda, que é o Gabriel Baez. Ele tem 28 anos, pertence então ao Nacional do futebol uruguaio, que joga inclusive a Libertadores, né? Que está no mesmo grupo do River Plate nessa atual temporada. Então, ele tem 28 anos de idade, nessa temporada 13 partidas, 1 gol e 2 assistências. Chegou no clube no ano passado, vindo do Cerro Porteño, onde então tinha 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. É claro, seria um jogador que teria na minha opinião, um valor de mercado mais alto do que os outros, até porque desde quando chegou do Nacional no ano passado, completou recentemente um total 30 jogos, 2 gols e 3 assistências, então tem sido titular desde julho do ano passado, né, pelo Nacional. Anteriormente também jogou pelo Cerro Porteño, inclusive jogou a Libertadores agora pelo 2º ano consecutivo. Atleta que é revelado na base lá do futebol argentino, que ele é argentino, tá, gente? Não é uruguaio não. O Gabriel, que é revelado na base do News Old Boys, mas já tinha passado inclusive, né, pelo Cerro Largo lá do futebol uruguaio, então não foi a primeira vez que ele teve essa passagem aqui no futebol uruguaio. Acho que pode ser uma alternativa, dependendo, deveria ter
Por exemplo, você pega um jogador por empréstimo e se ele for bem, ou se o Paysandu conseguiu acesso para a Série A, você condiciona a uma compra em definitivo, né? Mas eu ficaria de olho, é um cara que tem chamado a atenção. Se ele tivesse ali 20 anos, 21, certamente estaria na mira de alguns clubes do futebol aqui do Brasil, né? Ou da Argentina, ou até mesmo no futebol europeu, mas como já tem 28 anos de idade, é aquele tipo de jogador que chega para a Série B, é titular absoluto, chama muita atenção, e que às vezes estava numa equipe que, no caso do Nacional, é muito conhecida, é um dos maiores do Uruguai, mas não era um cara que todo mundo ficava atrás, né? Aí pode até se valorizar aqui no Brasil, e dependendo de ser bom para todo mundo, para o Nacional vendendo o jogador para alguma outra equipe, para o Paysandu recebendo por empréstimo e para o próprio atleta. E o último aqui que eu quero falar com vocês é sobre um jogador que tem apenas 20 anos de idade, um dos destaques do Montevideo Wanderers nessa última temporada, que eu sinceramente acho que é um jogador que pode chamar muita atenção. No momento ainda ele não é um atleta com valor de mercado gigante, até porque é como se fosse um 12º jogador lá do Montevideo Wanderers, o Nicolás Ferreira. Ele tem 20 anos de idade apenas, 22 melhor dizendo, joga aí como um ponta esquerda, um cara de velocidade. Nesse ano então 11 partidas, um gol pelo Montevideo, ano passado 17 jogos e 2 gols marcados, e desde 2022, quando estava com 19 anos, já era titular da equipe e acabou perdendo essa função do ano passado para cá, onde em 2022, 32 jogos, 5 gols e mais 4 assistências. Ponta esquerda destro, de 1,73 m de altura, 22 anos, também acho que pode ser uma opção interessante, né? Com empréstimo, você tem a possibilidade de chegar, por exemplo, e ser titular numa Série B, pode chamar bastante atenção. E não só esses jogadores, tá, gente? Mas tem muitos outros do futebol uruguaio, às vezes de outras equipes menores, né? Que poderia. Eu quero falar sobre 2 nomes que foram especulados no Paysandu nessa reta final da janela, que eu quero comentar aqui com vocês. O primeiro deles, né, seria essa situação do meio-campista Chay, jogador experiente que está no Guarani e não tem sido tão aproveitado nesses últimos jogos, tá? Vale destacar que o jogador de 32 anos de idade, já jogou muito tempo também por outros clubes, ele surgiu muito bem no Botafogo, 33 anos, tá? Melhor dizendo, no Botafogo em 2021, porque naquela ocasião ele fez uma boa campanha no Campeonato Carioca pela Portuguesa do Rio de Janeiro, 13 jogos, 5 gols e 3 assistências, foi disputar a Série B em 2021, 31 partidas, 8 gols e 8 passes. E é engraçado que no início de 2022 ele começou o campeonato estadual bem, teve a sua renovação com contrato até o final de 2024, mas basicamente tem 3 anos que ele está sendo emprestado e não é utilizado pelo Botafogo, com salários, né, e contrato registrado com o Botafogo até o final desse ano de 2024. Então acabou sendo bom para ele, né? Que é um jogador que já tinha passado por outros clubes, como o próprio Botafogo, Flamengo, mas não tinha tido uma sequência tão grande assim na sua carreira, até completar seus 29 anos em 2021, que ajudou, né, o Botafogo a subir para a Série A, 31 partidas, 8 gols e 8 assistências. Ainda conseguiu acesso pelo Cruzeiro em 2022, mas só jogou 6 jogos na reta final da Série B e uma assistência, não teve um bom desempenho. Ano passado passou emprestado ao Ceará, 36 jogos, mas apenas 2 gols e 2 assistências, jogou mais do que a temporada anterior, mas foi muito mais reserva do que titular, né, pelo Ceará, com aquele time na Série B do ano passado, que era um baita elenco, mas não conseguiu nem de longe brigar pelo acesso. E nesse ano emprestado pelo Guarani, ao Guarani na Série A, né, do Campeonato Paulista, apenas 6 jogos até aqui, muito mais reserva também do que titular, e agora com esse início da Série B do Campeonato Brasileiro, meio ofensivo, que poderia ser uma opção, até porque o Paysandu trouxe algumas peças para esse meio de campo, mas vinha se falando nessa possibilidade de chegar mais um meia de criação. Eu particularmente acho que seria a melhor opção do mundo. Olha, eu ficaria com o pé atrás por conta dos salários dele, pelo menos na época quando ele estava no Cruzeiro, que é o time que eu torço. Tem um canal também que é o Cruzeiro News, se você quiser se inscrever lá, nos ajuda bastante. No caso, pelo Cruzeiro ele não teve aquele desempenho assim, nossa, sensacional, até porque ele chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, 6 partidas e 1 assistência, só que eu vejo que pro Paysandu hoje, cara, não sei até que ponto seria uma ótima contratação. É claro, né, teve alguns nomes que o Hélio dos Anjos conseguiu ressurgir, um exemplo bem claro desses é o próprio o Robinho, né, não vinha de uma fase tão interessante, mas conseguiu readaptar no Paysandu, só que eu ficaria com o pé atrás no Chay, que ele já tinha um salário de 150 mil por mês, que era o que o Botafogo pagava para ele e o Cruzeiro pagava uma parte. Então se for para ganhar isso tudo, né, 100 mil, 80, 90, eu não sei até que ponto seria um baita investimento, porque certamente seria um dos salários mais altos no atual elenco do Paysandu e que não vive uma fase tão interessante. Não foi assim no Cruzeiro, não foi assim no Ceará e nem agora no Guarani, que lembrando, ele poderia chegar no início da próxima janela, em julho, caso não ultrapasse os 7 jogos que é permitido ele atuar por um clube na Série B antes de jogar num outro, né? Porque o Guarani também vai disputar a Série B do Brasileiro, então é importante falar sobre essa questão. Para terminar